Olá, crianças do Marques Figueira. Vamos hoje para o nosso capítulo 4 da história do Saci Epaminondas. No dia seguinte, olha, meu querido, hoje prometo que não vai ser nada tão puxado como naquele dia e prometo ficar de olho em você até quando for no matinho. O lugar onde vamos hoje é lindo, você vai ver. Não. É completamente diferente de não. Tudo que você não já viu, não. Luísa sentiu que estava certa em sua intuição. O neto se remexia na cadeira enquanto respondia, e seus olhos não escondiam o desinteresse nas lagartixas que exploravam as paredes vazias. Estava quase fisgado, e ela continuou dando linha e sacudindo o anzol. É uma caverna. E não acredito que você já tenha entrado numa caverna. Vai perder isso para ficar olhando para as paredes? Ora, a parede tem em qualquer lugar. Vem, levanta daí e vamos. Luísa foi andando com o feijão atrás. Passou pela ponte, sobre o pequeno lago, desceu atravessando entre as mexericas e as laranjas e então diminuiu o passo, dando tempo ao neto. Quando estava no portão, ouviu o que tanto aguardava. Espera, eu vou com vocês. E foi dessa forma, e foi naquele lugar que nossa história começou a tomar outro rumo. Hoje vamos explorar a toca do lobo sem rabo. Ouvi dizer que o Epaminondas construiu sua nova casa lá. Luísa explicou ser alcançada pelo neto. O menino apenas sacudiu os ombros, dando a entender que sua presença ali, na verdade, era um favor que prestava à avó. Toca do lobo sem rabo. Só ouvir este nome já deixaria muita gente abalada, quanto mais explorar o lugar. Mas o menino não disse nada, não fez comentário algum enquanto seguiam pela longa estrada que ligava o sítio ao primeiro vizinho, Ivan. Chegando lá, Luísa pediu a ele 2 boas éguas, dessas que trotam sem deixar o traseiro da gente todo espetado. Tá louca? Se acha que vou montar nesse bicho? O menino foi logo avisando. Ué, o que vai acontecer então? Esse bicho vai montar nas suas costas e você vai carregá-lo até a caverna? A avó retrucou. Muito engraçado, Eduardo Augusto resmungou. Ivan achou realmente engraçado, tanto que custou a enxugar as lágrimas de riso. Monta aí, menino, ele disse, depois que secou o rosto, já levantando e colocando Eduardo Augusto na sela, sem que o menino pedisse. Ivan era desse jeito mesmo, e mais deu um tabefe na traseira da égua que fez o animal começar a trotar, macia e compassadamente, do jeito que Luísa queria. Eu vou cair, eu vou voar, eu vou morrer. Ai, minha avó, me tira daqui. Eduardo Augusto gritava enquanto a égua trotava em torno do curral. Luísa cavalgava ao lado do neto para protegê-lo, mas Ivan, o terrível, dobrava-se no chão de tanto rir. A potranca continuava trotando suavemente, dando a impressão de que nem tocava o chão. Epa, cavalinho, foi o que o menino passou a dizer daí a pouco, quando percebeu que espécie de animal era aquela égua. Vendo de longe, era difícil adivinhar se o menino ria ou chorava, mas certamente estava emocionado, cavalgando sobre aquele gigante gentil. Quando Luísa sentiu que o menino estava seguro, pegaram a estrada, deixando Ivan para trás, gritando entre uma gargalhada e outra. Ô moleque, se ficar com medo, põe o cavalo nas costas. Desmontar. O menino não conseguiu fazer isso sozinho, então usou os ombros da avó para descer. Estava um tanto moído pela nova experiência, mas surpreendentemente não fez nenhum bico e muito menos resmungou como um pato sonolento. Para surpresa geral, a única coisa que falou quando desceu foi: é aqui que fica a toca do tal lobo? A gente vai entrar na toca de um lobo de verdade? A entrada fica um pouco mais adiante. E sim, nós vamos entrar na toca de um lobo. E te garanto que não é um lobo da Disney. Foi o que Luísa respondeu,
prendendo os cavalos no mourão e assobiando para Feijão, que perseguia uma maritaca lá adiante. Quando o cachorro voltou, subiram por um caminho de pedras até a encosta da montanha, onde ficava a entrada da caverna. Uma abertura arredondada e imensa, tão silenciosa e misteriosa, que parecia mais o portal de um templo que a entrada de uma caverna. É aqui, Luiz apontou, olhando para cima como se medisse o tamanho da entrada. Isso não é entrada da toca de um lobo, é entrada de uma caverna. É que ele é tão grande que precisa de uma caverna para morar. Claro, vai ver, ele e o Saci moram juntos, o menino ironizou, mas Luísa não deu importância. Vamos ficar aqui batendo papo ou vamos entrar? Ela perguntou e saiu arrastando Eduardo Augusto para a caverna antes de ouvir qualquer resposta. Quando ela ligou a lanterna, tudo que viram foi uma escuridão tão espessa quanto gelatina, que se podia agarrar, amassar e comer. Uma escada levava ao interior da caverna, encurvando-se em espiral até terminar no chão úmido e liso. Eduardo Augusto ainda não tinha largado mão de sua pose habitual, segurando o braço da avó com certo distanciamento, mas seu coração se acelerava mais a cada passo dentro da escuridão. Ele nunca tinha visto escuridão de caverna, não sabia o que era ausência absoluta de luz. Lutando para a voz não tremer, sussurrou para a avó: "O que um saci ia fazer num lugar deste?" "Não sei, mas foi o Ivan que me deu a dica de que ele estava morando aqui. Agora, do jeito que aquele gosta de zoar, pode ter me enganado. De qualquer forma, vamos olhar mais adiante." "E o lobo?" O menino continuou sussurrando e foi então que, arranhando o teto, soprando as asas dos morcegos e transformando o veneno dos escorpiões em chá de hortelã, veio o uivo. "Au! Au!" Quando o último U do uivo cruzou suas orelhas, Luísa olhou para trás tentando iluminar o rosto do neto com a lanterna, mas o menino tinha dado um salto acrobático e agarrado suas pernas com tanta força que ela levou um tempo até achar a cabeça dele. "Acho que agora você sabe por que esse lugar se chama Toca do Lobo Sem Rabo." "Onde está o lobo?" "Em lugar nenhum. Este uivo é provocado pelo vento correndo por uma abertura na garganta da caverna, um efeito que acontece apenas de vez em quando, mas o suficiente para este lugar ser chamado Toca do Lobo. Essa história de lobo sem rabo foi invenção de alguém, apenas para provar mais medo", Luísa falou. Aliviado com a explicação, Eduardo Augusto desgrudou-se das pernas dela e tratou de manter a pose. "Entendi, um simples fenômeno natural." "Au!" Uma nova rajada de vento provocou outro uivo. A altura e semelhança com o uivo de um lobo foram muito maiores dessa vez, e o susto de Eduardo Augusto também. Além de segurar a cintura da avó, trançou as pernas em volta das dela, suspenso. Um segundo depois estava no chão novamente, limpando a garganta e dizendo: "Que bobagem ter medo de um fenômeno natural." "Bobagem para você, que é um poço de coragem", Luísa ironizou. "Eu fico toda arrepiada, até minhas turquesas ficam arrepiadas." "Ora," o menino desdenhou, mas segurando a mão da avó com tanta força que os dedos dela começaram a pedir socorro. Depois de descerem os degraus, começaram a cortar aquele breu, seguindo por um túnel que Luísa conhecia. "Vó, vamos voltar?" O menino pediu, implorou, rezou. "Vamos, deixa eu só olhar um bocadinho ali na frente, quem sabe aquele arteiro não está lá?" "Onde?" "Ali," Luísa respondeu, quando atravessaram a última curva do túnel, apontando para uma galeria logo adiante deles. "É o tipo de lugar onde um saci gosta de viver. Vamos sentar, fazer um lanche e esperar o Epaminondas aparecer," ela determinou, jogando todos os apetrechos no chão e preparando-se para cortar uma fatia de queijo.
Fez tudo isso como se aquele fosse o lugar mais comum do mundo, mas como Eduardo Augusto percebera, não era. Iau! Foi então que Luiz e Feijão ouviram o uivo mais longo e agudo que se escutara na caverna até então. Tão perfeito que pequenas gotas de cristal trincaram. Nossa mãe, surpreendida pelo uivo, Luísa deixou seu queijo cair. Feijão colocou o rabo entre as pernas e procurou abrigo sob a saia da avó. Então o uivo se repetiu. Iahú! Foi apenas na segunda vez que Luiz e Feijão perceberam quem uivava era ninguém mais, ninguém menos que Eduardo Augusto. Feijão balançou as orelhas, espantado com a descoberta, mas saiu de seu esconderijo e aproveitou para abocanhar o queijo que caíra. Ora, temos um lobo de verdade aqui, Luísa disse, enquanto observava o neto abrir os braços e girar, brincando com as cores. Sim, eu sou um lobo, ele disse, e em seguida soltou o maior de todos os berros. Iahú! E o eco do seu uivo ficou ricocheteando até sumir por uma das galerias. Ele gritou mais 2 ou 3 vezes, e ao rebimbar do som, formou uma onda de letras que ficava indo e vindo contra as paredes. Ou o Epaminondas se mudou daqui, ou não vai aparecer hoje, ou na verdade nunca morou aqui, e isto foi intriga do Ivan. Acho que podemos ir então. Não, espera, Eduardo Augusto protestou. Vamos ficar mais um pouco, nunca vi nada assim no meu computador. E olha que minha placa de vídeo é a mais moderna que existe. Tem memória instantânea, um chip sincronizado, uma abertura. O menino foi recitando enquanto girava, acompanhando o intrigante baile das cores. E girava, dançando e girando até cair. E desmaiou de novo, Luísa comentou com Feijão, já correndo em direção ao neto. Você está bem? Luísa quis saber quando o menino abriu definitivamente os olhos. Que emocionante, Eduardo Augusto berrou. Feijão xeretou, cheirando, preocupado. Ele está bem, Luísa, tranquilizou. Que emocionante, o menino repetiu enquanto se sentava. A avó ficou molhando seu rosto com água fria até que a cor e a respiração voltaram ao normal. Quando isso aconteceu, a tropa finalmente levantou o acampamento. Com a aproximação da noite, os raios já não produziam o mesmo efeito e o frio no interior da caverna tornara-se insuportável. Enquanto caminhavam de volta, Luísa cutucou o neto querendo saber. E então, você está bem? Claro, não me machuquei, só caí porque fiquei zonzo com todos esses efeitos especiais. Acho que fiquei zonzo foi de ficar rodando, que parecia uma coisa de outro mundo, mas é outro mundo, o mundo de um saci. Tava demorando. Enquanto conversavam, Luísa iluminava o caminho de volta para fora da caverna. Chegaram ao sítio já noitinha estrelada. Eduardo Augusto foi tomar um banho, enquanto Luísa acendia o fogão de lenha. Senta aí, Luísa, disse para o neto, depois que ele saiu do banho e desceu, enxugando com os dedos uma última gota d'água escondida na orelha. Ele sentou sem reclamar junto ao fogão. Adorou o calor e o barulho da lenha, rachando ao queimar, e se aninhou por ali. O Epaminondas vive aqui na região, tem mais de 50 anos, sabia? Ai, meu Deus. Shhh, menino, escuta. A avó mais ordenou que pediu. Ele obedeceu e arranjou um canto mais quentinho onde colocar as pernas. Preciso te contar algumas coisas sobre o Epaminondas. Afinal, ele é o dono deste lugar. Do sítio? Do sítio e das montanhas em volta, e do lago e do rio, da caverna. Como assim? Se você fechar a matraca um pouco, eu conto. Fechada. Ótimo. O Epaminondas é um saci que veio da Bahia, sabe? Na verdade, ele não nasceu aqui em Minas Gerais.
muito menos aqui em Ravenna. Nasceu numa cidade chamada Pituba, num bambuzal daqueles. Bambuzal? Já explico. Todo saci nasce de um broto de bambu, não sabia? Aí ele vive 7 anos até encorpar e depois sim, sai para aprontar das suas. Mas como alguém pode nascer de um bambu? É claro que não tem jeito, é lógico que não. E eu já tinha lido sobre isso. Nós estudamos folclore. Folclore, ouviu? Ouvi muito bem, porque não sou surda. Os outros podem até ser folclore, mas o Epaminondas é tão real quanto você. E até mais, as esquisitices dele são menores que as suas. Luísa não conseguiu esconder uma risada quando disse isto. Amanhã a gente continua com o último capítulo, o 5º.